Olá, bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista, que hoje vai falar da relação entre educação, família e sociedade. Uma coletânea de artigos sobre o papel das instituições sociais na construção das pessoas, os valores e a ética delas é o foco de um livro que será lançado agora em abril na capital. A partir dos artigos, são vários os questionamentos e reflexões, como, por exemplo, o papel da escola e o papel dos pais no processo de educação. É com o autor do livro que nós conversamos no programa de hoje. Seja bem-vindo, Sérgio Porfírio, que é especialista em educação e psicanálise. Isso, muito obrigado. Obrigada pela presença, Sérgio. De onde partiu a obra, que se chama Escuta e Saber? A obra, como você disse, é uma coletânea de artigos que eu fui escrevendo no decorrer da minha carreira e da minha atuação enquanto educador. Em um determinado ponto, eu resolvi investigar um pouquinho mais a questão da psicanálise, tocado por uma questão minha. Então, eu investi um pouco na psicanálise e é fruto disso, é fruto das questões que envolvem escola, família e das relações das pessoas. Então, são diversos artigos que eu trato de momentos significativos nesse processo. Qual que é seu objetivo com essa obra? Meu objetivo principal é que a gente possa abrir uma discussão acerca dos papéis mais assertivos, principalmente na construção da identidade e da autonomia das crianças e dos adolescentes, Tem um artigo aí que eu abordo muito essa questão, por onde andam nossos heróis. Em tempos que a gente está vivendo questões políticas muito sérias, em que as desilusões têm tomado conta aí do cenário, eu abordo essa questão do quanto é importante hoje a família e a escola, duas instituições mais próximas na sociedade, estabelecerem um acordo de parceria para que efetivamente virem uma referência para esse aluno, referência para esse filho, para essa criança, para esse adolescente. Que tipo de artigos a gente vai encontrar aí? Você já citou algum exemplo aí? Sim, os artigos eles vão permear questões como a sala de aula do meu filho, por exemplo. É um artigo que eu abordo esse início do ano, às vezes, em que as famílias querem decidir pela escola qual sala o filho quer estudar. E eu questiono um pouco isso. O que é da escola, o que é da família? No momento em que uma família quer interferir nesse processo, ela também está interferindo no processo de socialização da criança, da construção de laços. O diferente, todos nós somos. A gente não consegue atender essa demanda. Eu costumo dizer que demanda a gente pode acolher, mas atender é outro caso. E tem artigo que eu trato a questão do bullying também, a questão do bullying que às vezes ele não é tratado da devida forma nas instituições, tanto na família quanto na escola. A questão do WhatsApp. A questão do WhatsApp também é um ponto importante. Muitas famílias, muitas mães e pais criam os grupos de WhatsApp, que eu acho extremamente saudável. É uma organização da família, uma organização das famílias ali numa festa, buscar os meninos, a carona solidária. Mas quando esse grupo quer também interferir nas questões da escola, e às vezes de uma forma muito atravessada, é um ponto para a gente parar e refletir. Porque às vezes o próprio pai, a própria mãe expõe a criança ali no grupo de WhatsApp. Meu filho tirou nota baixa na prova, o seu também? Eu falo que nessa tentativa, nessa ânsia de querer acertar na educação do filho, ele acaba expondo. Enfim, são artigos que tratam de pontos do cotidiano da escola, do cotidiano das famílias, em que eu convido para uma reflexão. Pois é, você fala que é um convite aí ao exercício da alteridade. Como é que seria esse processo, no ensinar e no aprender, nessa convivência? Sim, é verdade, é nessa construção do aluno protagonista, do aluno poder construir o seu saber. O saber que a gente tem nas trilhas pedagógicas, nas questões didáticas, é um saber, mas existe um outro saber dentro de cada um de nós. Eu abordo isso, inclusive, a capa traz um pouco essa questão, um saber que é um olhar nosso, interno. Ele é importante que as instituições consigam promover momentos de aprendizagem para essas crianças em que eles possam, que possa aparecer esse saber interno, de cada um, que é o de cada um, não é do coletivo, que é um grande desafio da escola. A escola trabalha no coletivo, mas como proporcionar isso? Eu digo muito que o ensino, da forma que nós aprendemos hoje, já não faz mais efeito, já não tem muito sentido. Um professor na frente
querendo ensinar, né, na lousa lá, enfim, no quadro, conversando com os alunos. É muito mais importante ele criar um ambiente em que o aluno possa aprender, é fazer um giro. Aí você também consegue desenvolver essa autonomia no aluno, essa construção dele com a relação com o outro, né? Como que ele lida, é no conjunto, é com o diferente. E esse livro ele é voltado para esse público aí, é para o professor, é para o diretor, é para o pai? É voltado para esse público, mais a questão de pais, os educadores, mas tem artigos aí também, tem alguns momentos aí, algumas passagens que qualquer pessoa que se interesse pelas relações humanas pode também com certeza, se debruçar. Muito interessante, né? E muitas dessas reflexões partiram da sua trajetória, né? De muitos anos à frente da sala de aula, na direção de colégio, né? Fala um pouquinho dessa experiência, de que forma você trouxe ela para o livro. Sim, eu relato aí no início do livro um fato que a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu fui mais ou menos que empurrado, assim. Eu era muito novo, eu estava começando a fazer a faculdade, e aí me convidaram para dar aula e eu não sabia nem que eu podia. E de repente, quando eu cheguei dentro da sala de aula, os meninos já estavam 2 meses sem aula, e era a minha primeira formação, eu estava fazendo ciências contábeis, aí me convidaram para dar aula de matemática. E quando eu cheguei para dar aula para aqueles meninos, eu não sabia mais ou menos como lidar, o que fazer, né? Numa escola de uma região de vulnerabilidade em Belo Horizonte. E aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um círculo e ouvi-los, escutá-los, né? Foi a primeira vez que eu entrei dentro de sala, eu percebi que um papel de um educador, de um professor, tem que ir muito além da matemática, muito além do português, né? Muito além de qualquer outro conteúdo. E eu saí totalmente tocado daquele dia, né? Eu saí mexido daquele momento. E a partir daí, dentro de sala de aula, na supervisão, coordenação e direção escolar, o meu olhar sempre foi diferente. Essa construção de relação com o outro, de troca com o outro, sempre foi diferente. Foi tocado por essa escuta, né? O título do livro é Escuta e Saber. Foi daí que eu deslizei também e procurei o caminho da psicanálise, que é essa questão de entender o que me tocou e o que eu posso fazer para o outro. Pois é. Né? Essa questão da escuta que te tocou muito, assim, qual que é o papel disso na escola, em casa? A gente não escuta muito o outro, né, hoje? Eu acho fundamental, eu acho importante, e as pessoas acham que escutar é parar e ouvir o que o outro está dizendo com as palavras. Eu falo que o outro não diz também, é uma escuta, né? É dessa escuta que eu digo, é da escuta que você permite o outro se colocar. Permite o inconsciente do outro aparecer. Não é fácil, é difícil, principalmente no momento em que os educadores também, né, no nosso país, a gente tem uma desvalorização, está se reconstruindo essa ideia do educador, falar com ele que só o discurso de ensinar não é hoje o suficiente, não é fácil, mas os mais sensíveis, os mais atentos já estão percebendo isso. E a escuta precisa permear qualquer relação, né? Ela precisa permear, principalmente quando eu estou num ambiente que eu tenho crianças, eu tenho adolescentes que estão procurando referenciais, né? E você fez também todo um trabalho aí para relacionar a escrita desse livro com as imagens, né? A gente vai mostrar um pouquinho dos detalhes. Quem que é essa artista que você pegou e por que você trouxe esses desenhos para a sua obra? Sim, na verdade, eu fiz uma viagem a Buenos Aires no meio do ano passado e eu já estava com a ideia de escrever o livro, eu já estava fazendo a coletânea aí dos artigos. E passeando por uma feira lá, Feira de Santelmo, numa manhã de domingo, eu me deparei com essa obra. Isso me tocou muito, né? Que é uma obra de uma figura, um ser com um pássaro na cabeça. Esse ser olhando para frente e a ave olhando para o futuro, para o voo. E eu acho que tem muito a ver do que a gente está dizendo, da questão da escuta e do saber, e do que me tocou também, sabe? Porque quando a gente, às vezes, fica muito fixado o olhar no outro, no exemplo, a gente esquece do desejo da gente, né? E às vezes a nossa ave não alça voo. Então o livro também é um alçar de um voo meu, né? É um desejo
que eu estou construindo, que está sendo realizado e que quando você me fez a pergunta aí, eu acho que mais do que falar de educação, mais do que falar de psicanálise, né, de a troca com o outro, eu gostaria muito que todo mundo que tivesse contato com o livro pudesse refletir sobre essa ave na cabeça, né? Sobre esse sonho que às vezes não decola. E fui muito bem recebido por essa artista. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fiquei pensando, escrevi um texto e mandei para ela. E ela ficou muito feliz, ela tem que, inclusive, escrever uma orelha. Ela não escreveu, ela me manda um e-mail e faz parte da orelha do livro. Que bacana. Né? Viviana Ponzicovic. É muito bacana. Muito legal. A obra dela. Bom, se você pudesse deixar aí um conselho, uma orientação, né, com toda a sua trajetória aí de educação, convivência com a família, com os alunos, o que você deixaria aí de uma dica valiosa aí para as famílias que estão assistindo a gente, para os educadores, enfim, para todos? Bom, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a família e a escola, elas precisam se aproximar, elas precisam estar mais unidas nesse sentido. São duas instituições diferentes. A cultura familiar, com certeza, é diferente da cultura da escola. A criança, ela é única em casa e ela é no coletivo na escola. Então, o que a gente pode pensar é que essas instituições, elas precisam somar e não rivalizar. Não acontece só para o lado da família, às vezes uma demanda chegar na escola da família, às vezes uma higiene pessoal, alguma coisa que tem que ser cuidada em casa, mas às vezes a escola também demanda algumas coisas da família que poderiam ser resolvidas na escola. Com certeza. Então eu acho que esse momento de conflito é o momento de sentar e refletir. E principalmente um cuidado com a criança e com o adolescente, porque se ela percebe ali, nessas duas instituições, qualquer ruptura, é ali que ela vai se instalar. Ela vai ficar na dúvida, a escola é assim? E na escolha também, porque geralmente quem escolhe a escola são os pais. Se eles colocam uma dúvida nessa escolha, a criança pode ficar perdida. Com certeza. Então eu acredito nessa parceria efetiva de acolhimento. Tá joia. Muito obrigada, sucesso, parabéns pelo livro e te esperamos aqui em outras oportunidades. Muito obrigado a você. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.